Meus queridos irmãos, mais uma vez saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero saudar também todos aqueles que nos assistem. Todos aqueles que nos assistem sejam bem-vindos. Espero que seja um momento de edificação na fé de cada um que está aqui presente. Peço aos irmãos que abram as Sagradas Escrituras em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9. Vamos ler os versículos 33 a 37. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 33 ao 37. Diz o seguinte, o texto sagrado: Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorrieis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. 3 perguntas incômodas para a gente começar hoje. Primeiro, quem é o maior no seu grupo? Seu grupo de amigos, seu grupo da sociedade, seu ambiente, seja universitário, de escola. Quem é o maior? Segundo, quem está melhor no grupo da família? Aquela pessoa mais bem-sucedida, aquela pessoa que é mais próspera. E quando é que foi a última vez que você e eu, nós medimos o nosso valor através do nosso cargo, através do nosso salário, através do número de curtidas que recebemos nas mídias sociais? Fique em paz, se você faz isso por enquanto, porque todos nós temos essa tendência, em algum momento a gente já fez isso. A segunda-feira comum, que muitas vezes começa para todos nós, é trânsito, é café na pressa, é notificação, mensagem em cima de mensagem, aquela pressão, é promoção de um para um lado, é intercâmbio de outra pessoa para outro lado, e nesse desenvolvimento da vida e começo da semana, vai sendo estabelecido uma régua que ela é invisível, e está dentro de nós, que diz: você precisa ser maior, você precisa ser o melhor. Enquanto a gente corre, essa régua, ela cobra tanto do lado de fora, quanto do lado de dentro. E hoje, eu não vou pedir que você, que nos visita, vire religioso. Eu vou propor para você um experimento honesto, escutar Jesus redefinir o que é grandeza e testar isso numa relação concreta nesta semana, sem risco, sem curtidas, sem cultos a mais. O texto já foi lido e a cena que nos encontramos hoje é simples. Jesus, ele entra numa casa, ele senta, ele chama os seus discípulos, os 12, ele põe uma criança no meio e ele abraça essa criança. Jesus, ele trocou o pódio pelo abraço. Ele não matou a ambição que estava no coração dos 12, mas ele converteu essa ambição numa direção específica. Aqui grande não é quem sobe e chega até a cobertura, mas é quem se ajoelha para servir. E o teste real não é o crachá que nós usamos, o título que carregamos, é quem você põe no centro, por causa do nome de alguém. Porque isso interessa para todos nós.
porque essa régua invisível, ela drena a nossa energia, não se aquieta com mais números, não se aquieta com mais conquistas, e não importa onde cheguemos, isso nunca cessa o que temos por dentro. Jesus oferece um outro critério de valor, bem diferente do nosso mundo, que nós podemos experimentar, nós podemos escolher nos próximos dias. Por exemplo, uma pessoa pequena aos nossos próprios olhos, que não irá nos retornar nada, que não irá ter aplauso de ninguém, e servi-la em segredo, única e exclusivamente para imitar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que assim fez. Mas para esse experimento não virá um gesto único e exclusivamente bonito, uma ação social, uma caridade que se pareça com qualquer outra religião ou qualquer atitude de alguma pessoa por aí fora. Vamos ver onde essa cena brota no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, nós sabemos que esse Evangelho, ele foi escrito, capítulo 1, versículo 1, para que nós possamos entender o princípio sobre as boas novas a respeito de uma pessoa. Essa pessoa tem um nome, é Jesus, ele é o Rei, ele é um ungido de Deus, o Cristo, e ele é o Deus encarnado, ele é o Filho de Deus. E dos capítulos 1, versículo 2, até o capítulo 8, versículo 21, nós vamos ver esse Jesus pregando uma mensagem: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E essa mensagem, que é o principal objeto do seu ensino, é a mensagem que autentica os sinais miraculosos que o acompanham, os exorcismos, é para apontar para essa mensagem, e tudo isso é mostrado nesse conjunto de versículos. Mas parece que ainda assim os apóstolos, os 12 que ele escolheu no capítulo 3, eles têm dificuldade de acreditar, e nós também temos. E a partir do versículo 22 até o capítulo 10, versículo 52, nós vamos para um bloco que nós denominamos de o caminho da cruz, pois aí inicia o caminho rumo a Jerusalém, onde nós encontraremos a paixão de Jesus. E nele, Marcos, ele vai repetindo uma sequência em 3 etapas sempre: predição da paixão, confusão dos discípulos e instrução do discipulado. Ele já fez isso no primeiro anúncio da paixão que nós vimos, e conforme esse bloco inaugura, a gente vê que nós nos parecemos muito, assim como os apóstolos, com aquele cego que ele é curado em etapas, e seus olhos são abertos em etapas, e agora Jesus Cristo está fazendo isso com os discípulos no caminho da cruz. E capítulo 9, versículos 30 a 32, nós vemos a segunda predição da paixão, nós vemos isso no domingo anterior, e versículos 33 a 37, nós vamos ver agora a confusão dos discípulos e a instrução dos discípulos, mais uma vez inaugurando esse bloco em 3 etapas. Nós vimos do versículo 2 até o versículo 37, que Jesus ele foi transfigurado, e ali tem uma miniatura da metamorfose, da transformação e da glória vindoura, que nós iremos desfrutar no porvir, mas que nós desfrutamos agora também. Jesus, ele leva os discípulos até o vale, até a realidade, e ali a gente vê a incapacidade dos discípulos, expõe a necessidade de dependência dos discípulos, porque é algo que nós sempre devemos ter. E em seguida Jesus, ele ensina em reservado, versículos 30 a 32, sobre a sua paixão, e chegando em casa, na casa de Cafarnaum, ele trata do assunto real do coração dos discípulos, versículos 33 a 34. E no versículos 33 a 37, Jesus ele vai realinhar 3 coisas. Primeira coisa, ele vai realinhar a ambição que nós temos em nossos corações. Jesus ele não anula o desejo, mas ele muda a direção, e em vez de nossas ambições causar disputa, na verdade ele redireciona
para que as nossas ambições elas se transformem em serviço. Segunda coisa que nós veremos ver é a grandeza que Jesus ele realinha. Quem quiser ser o primeiro, seja o último e servo de todos. E a terceira coisa que nós iremos ver é o teste. Colocar uma criança no meio, acolhê-la e abraçá-la por causa do nome, e tudo isso aponta para o grande clímax desse bloco, capítulo 10, versículos 42 a 45, a grandeza cruciforme do Filho de Deus que veio para servir e dar a sua vida para resgate de muitos. Então vamos ver hoje no caminho da cruz que Jesus, ele redefine os nossos conceitos. Primeira redefinição, nossas ambições, versículos 33 a 34. Em Marcos, como eu já falei, Jesus não anula a ambição em nossos corações, ele reorienta do desejo de status para a vocação de serviço conforme a cruz. Versículos 33 a 34 vai constituir o diagnóstico da ambição desordenada dos discípulos e vai mostrar a dobradiça, vai mostrar a curva que conduz à sua redefinição. Acompanhe comigo no versículo 33. Olha o que é que diz o versículo 33, diz assim: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorrieis pelo caminho? A caminhada continua, estamos no caminho da cruz, rumo à cruz. Cafarnaum, como já vimos, parece que era uma base de operação ali, existia uma casa ali da sogra, na verdade, um dos discípulos, em que era feito como base. A gente também percebe que casa, no contexto de Marcos, ela é definida como um espaço que não pode ser dividido. E provavelmente é isso que Marcos ele quer que a gente perceba aqui. Por exemplo, em Marcos capítulo 3, versículo 25, a gente vai ver que Jesus ele diz que uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Então, esse símbolo da casa, ele é muito importante, porque parece que Jesus ele está conduzindo os seus discípulos a uma aula ainda mais reservada, e ele está ali querendo falar sobre a unidade que deve existir no coração apostólico, que a gente bem sabe que é o fundamento da igreja, conforme Efésios capítulo 2. Mas veja só o que é que essa aula reservada diz. Versículo 33, aí diz assim: interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Então, nesse lugar reservado para trazer a unidade, a lucidez dos apóstolos, Jesus ele interroga, e ele, como um grande professor, ele está fazendo uma pergunta, e ele espera com essa pergunta que os discípulos respondam, ou ao menos reflitam sobre o que eles estavam falando, sobre o caminho. Ele sonda o assunto que ocupou a mente dos apóstolos, dos 12 discípulos, e Jesus, versículos 30 a 32, acabou de anunciar algo completamente desconexo com o que eles estavam discutindo. Porque a gente sabe que o que eles estavam discutindo era o quê? Versículo 34. Acompanhe comigo. Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Veja só, os discípulos, eles estão no caminho da cruz. Eles estão indo para a crucificação de Jesus em Jerusalém. Jesus Cristo já anunciou 2 vezes que isso iria acontecer. E os discípulos estão falando quem vai ser o maior dentre eles. E, em vez de responder, logicamente, a pergunta do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o silêncio deles funciona como uma grande confissão
de que eles não estavam discutindo um assunto conectado com o entendimento pleno do caminho da cruz. Eles sabem que o que eles discutiam não combinava com o Jesus Cristo crucificado, morto e ressurreto. Marcos 4, 34, a gente vê que Marcos ele narra uma série de parábolas no capítulo 4, ali são os fundamentos para a gente entender os princípios do reino, e a gente vê no finalzinho lá, no versículo 34, que Jesus explicava em particular aos seus próprios discípulos as coisas, assim como ele estava fazendo agora. E os discípulos que se aproximavam, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ou seja, aquelas pessoas que se aproximavam do rei, tinham esclarecimento. Marcos 7,17 diz assim, que quando Jesus entrou em uma casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram sobre uma parábola. E essa parábola, eles interrogaram sobre uma parábola, e isso mostra agora, no caminho da cruz, algo inverso. Jesus Cristo interroga os discípulos sobre alguma coisa, e os discípulos não respondem a Jesus. Parece que eles estavam num ambiente, embora dentro da casa, embora juntamente com Jesus, num momento de afastamento, porque eles não estavam querendo se aproximar de Jesus mais por culpa, por engano, por confissão dos seus pecados diante da vergonha do que estavam discutindo. E o que eles estavam discutindo? Porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Então, Marcos, ele esclarece para nós o conteúdo dessa conversa. O conteúdo dessa conversa expunha a pauta real. A pauta real dos discípulos era status, era posição. A discussão sobre a precedência aparece logo depois da segunda predição da paixão. Jesus Cristo está falando que ele vai ser morto, que ele vai ser crucificado, que o custo do discipulado é o serviço, mas parece que há um contraste enorme entre o discurso de Jesus e o comportamento dos discípulos. Existe cruz de um lado, que é entrega, morte e ressurreição, e corrida pelo topo do outro lado. O rei vai morrer e se humilhar, e os discípulos querem se exaltar e ficar no topo. O texto, então, ele vai diagnosticar essa ambição do coração dos discípulos desalinhada à crucificação e ao caminho da cruz. Jesus Cristo, ele vai então alinhar. E tudo começa por essa pergunta pedagógica. O que é que vocês estão discutindo no caminho da cruz? E talvez essa pergunta sirva para nós. O que é que você veio hoje fazer aqui no culto à noite? O que é que você faz quando você acorda? O que é que você está discutindo no seu coração? Quais são as inquietações do seu coração? Será o dia que eu vou viajar? Será o dia, o plano, eu estou muito preocupado com o planejamento de como é que eu vou pegar essa promoção? Será que o que você está no seu coração rapaz, eu estou procurando planejar a semana de hoje, como é que eu vou deixar meus filhos na casa da minha mãe, etc. Mas, por acaso, você está discutindo no seu coração, os seus desejos, eles estão passando no âmbito da cruz? Estão passando sobre o servir e sobre o reino de Deus? Ou está só preocupado com este mundo? É o que estava acontecendo com os discípulos no caminho da cruz, e Jesus, ele está realinhando isso. Quando Jesus pergunta e faz esse questionamento, o barulho da comparação dá lugar a um silêncio
que pode nos acusar? Responda a essa pergunta no seu coração. O que você e o que eu estamos debatendo com outros irmãos tem relação com Jesus Cristo morto, crucificado e ressurreto? Tem relação com o serviço ou só tem relação com coisas deste mundo totalmente desconexas da pessoa do Senhor Jesus Cristo? Nós estamos vendo que no caminho da cruz, Jesus ele vai redefinir os conceitos. E a primeira redefinição passa por nossas ambições, os nossos desejos, versículos 33 a 34. E a segunda redefinição passa pelo nosso senso de grandeza. Marcos ele não vai demonizar o desejo de precedência, ele vai reorientar e ele vai converter de forma legítima para os súditos do rei, para quem serve o rei Jesus e para quem vive o reinado do rei. A legitimidade é quando os nossos desejos eles se convertem em duas coisas: posição, e qual é a posição? Último de todos, e prática, servo de todos. Este versículo, ele mostra um grande ponto de virada no livro de Marcos. Acompanhe comigo o versículo 35 que diz: E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Jesus Cristo, então, ele como um rabi, como um mestre, mas como um mestre que não é só mestre, mas é rei, é o próprio Deus encarnado, ele se senta, que diferentemente de hoje, por exemplo, que eu estou aqui em pé e vocês sentados, naquela época, o professor, aquela pessoa que ia ensinar, ficava sentado, e todo mundo ficava em pé, porque iria ouvir o ensino em respeito ao ensino do mestre que iria dar. Então, Jesus, ele corrige primeiro quem lidera, porque o jeito dos 12 vai servir de modelo para uma comunidade que vai ser construída sobre esse fundamento. E nós sabemos que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, o que ele estabelece para os 12 não é opcional, é a regra de Cristo, e não os nossos desejos, não como eu aprendi, que deve moldar como nós devemos nos comportar diante de todos, mas o rei e o reinado é que dizem isso. Então, antes de corrigir a nossa régua, Jesus ele vai sentar como mestre, como rei, e ele vai formar a régua de todos aqueles que vão ser o padrão, os 12 apóstolos. E ele lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então Jesus ele não proíbe o querer. Você pode querer, eu posso querer, eu posso ter desejos, mas os meus desejos, eles são reorientados, e Jesus ele traz o meu desejo para a luz da sua cruz e do seu reinado, que precisa ser convertido. O problema não é aspirar alguma coisa, mas é aspirar do jeito certo, à forma, ao molde da cruz. O texto ele vai assumir que a ambição que é um dado humano, e ele prepara para a nossa reorientação. Não é apague o desejo, mas o grande ponto do texto é reoriente o seu desejo para a pessoa de Jesus Cristo. E como nós vamos orientar isso? Em duas faces inseparáveis. Seja último de todos. Qual é a posição, então, dos discípulos do Rei Jesus? Descer um degrau para que outros subam. Porque assim nós estaremos nos assemelhando ao Rei dos Reis. O nosso Rei, ele desceu o degrau mais baixo que existia. E nós temos que descer juntamente com ele e nos humilhar
assim como ele se humilhou e ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas o que nós temos visto são pessoas nas igrejas que estão querendo posições, que estão querendo privilégios. Inclusive na nossa própria denominação isso existe. Existem pessoas brigando por cargos no Supremo Concílio, que é a instância máxima da IPB. Tem pessoas brigando por cargos nos sínodos. Tem pessoas brigando por cargos e já traçou sua trajetória pastoral. Eu quero chegar naquele cargo. Mas essa pessoa não está inclusive eu já ouvi, pasmem, por seminaristas que vocês jamais imaginariam se vocês vissem a pessoa, porque ele tem uma aparência muito boa de piedade, dizendo assim: Claudino, eu fui feito para ser pastor de igreja grande. Então, pessoas que almejam posições, são os futuros pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil, que não estão dispostos a descer o degrau que Jesus desceu, se igualar ao Mestre, renunciar à sua vida para pastorear o rebanho de Cristo. Mas isso não é só nos pastores que acontece, mas é em cada membro da igreja que está querendo um cargo, uma presidência de uma sociedade interna, que está querendo alguma coisa na igreja para status, porque ser cristão virou status. Não existe mais renúncia, não existe mais humilhação, não tem para que descer e ser o último de todos. Tinha uma igreja que eu frequentei, fui membro durante algum tempo, e aí nessa igreja me estranhava o seguinte, e pode parecer algo besta, né? Mas eu ficava me perguntando, porque eu lia muito a Bíblia Sagrada, e eu sempre ficava comparando, né, o que acontecia na igreja com o que está escrito nas Sagradas Escrituras. E aí, sabe aquele jantar de Santa Ceia que a gente faz aqui? Os pastores eram os primeiros a se servir. E todo mundo ficava sentado. Eu ficava, meu Deus, como assim? Se o pastor, ele tem que ser o servo de todos. Mas veja como está invertido essas situações. O líder não é líder só para prestígio, mas ele está lá porque a igreja reconheceu que ele serve a todos. Agora, se nós não estamos servindo a todos e os nossos critérios estão invertidos e precisando urgentemente dessa redefinição, os membros das nossas igrejas, eles vão estar procurando outras coisas e não a última posição, e não o serviço em prol de todos, para resgate de muitos e para o bem espiritual, mas vão estar simplesmente vindo para a igreja para apontar defeitos, critérios próprios e querer ser servido e querer consumir as coisas na igreja. Mas quando tem um evangelismo na igreja, ninguém vem. Quando tem alguma ação social na igreja, ninguém aparece. Mas quando tem uma conferência, alguma coisa, todo mundo vai até para as outras igrejas, porque conferência é algo mais importante, é algo assim chamativo. Aí sim, essa igreja sim, ela tem conferência o ano todo, é mais atrativo. Mas o servir, ele tem se afastado, infelizmente, do caminho dos membros e da liderança como um todo. No reino, primeiro não é quem chega ao topo, mas é quem escolhe o último lugar, é quem age servindo a todos. Mas para o quê? Qual é o objetivo disso? Para o bem espiritual daquelas pessoas que nós servimos. Assim nós iremos nos parecer com o Rei Jesus. Capítulo 2, versículo 5 de Marcos, a gente vê que Jesus Cristo, ele está ali para perdoar pecados. Jesus Cristo, capítulo 1, versículo 4, ele está trilhando um caminho que endireita o nosso caminho torto.
e Ele endireita as nossas veredas, e nós temos que nos parecer com Ele. Jesus Cristo foi aquele que mais serviu, foi aquele que mais desceu e se humilhou, e nós devemos ser iguais ao nosso Rei, e nós devemos aceitar isso do nosso Rei e deste reinado, que é totalmente diferente deste reino que está entrando no coração da igreja e em nossos corações. Nós estamos vendo que no caminho da cruz, Jesus redefine os conceitos, e a primeira redefinição é das nossas ambições, versículos 33 e 34. A segunda redefinição que nós vimos é o nosso senso de grandeza, versículo 35. E a última redefinição, a terceira redefinição, é o teste, é o nosso teste. Como é que a gente vê se estamos fazendo isso? Porque a verdadeira grandeza, ela é verificável. E muitas vezes, nós achamos que grandeza, assim como esse seminarista que eu dei o exemplo, é um prédio grande, é uma igreja grande, cheia de gente, é uma igreja com a estrutura boa, são ar-condicionados, é o pastor com um bom paletó, são os membros bem vestidos, e isso não é grandeza. Vamos ver o que é esse teste de grandeza, então, que mostra a igreja, que essa igreja é grande. Versículo 36, acompanhe comigo. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes. Meu irmão e minha irmã em Marcos, essa palavra para criança, a criança não era nada naquela época. A gente olha as crianças de hoje, a gente, que maravilha, que menino bonito, olha só, aí eu trago a criança aqui, todo mundo fica feliz, né? Tem aquele momento de oração, a gente, que maravilha, as crianças estão aí. Pronto, naquele contexto oriental era totalmente diferente. Uma criança dessa era nada, entendeu? Era a mesma coisa que nada. Por quê? Porque não dava para investir numa criança até os 12 anos de idade, que era quando ela recebia educação, naquela época. Então, Jesus pega aquela pessoa mais insignificante daquela sociedade, mais marginalizada daquela sociedade, mais desprezada daquela sociedade, que nunca ocuparia o centro, jamais, de qualquer coisa. E ele diz, olha, eu vou trazer essa criança aqui, sem status, no meio deles. Imagina os apóstolos vendo isso, no meio Jesus está fazendo, e ao mesmo tempo, é como se Jesus ele estivesse falando, eu estou reposicionando o coração de vocês ao que verdadeiramente importa, e ao maior teste de grandeza e de ambição que uma igreja deve ter. E qual é esse? Jesus, ele não só faz isso, mas ele abraça. Ele mostra que não é suficiente colocar aquela pessoa que não tem nada para oferecer no centro. Mas Jesus Cristo, ele abraça. Ele chega perto daquela criança que não tem nada para oferecer, que é desprezada, que não tem nenhum status na sociedade. E é como se Jesus estivesse falando, está vendo? Essa aqui é o mais importante. E imagine o espanto dos discípulos. Versículo 37. Vamos ver agora a sentença dura que Jesus diz sobre esse teste, para ver se parece com a nossa igreja e com as igrejas que a gente vê por aí. Qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Jesus Cristo, ele define um teste bem diferente do que a gente acha. Não é o número de conferências que há na igreja, não é uma agenda eclesiástica cheia que a igreja oferece, cada dia da semana tem uma programação, não é o tanto de reunião que nós temos no domingo de manhã, ou domingo à noite, não é a quantidade de reuniões que nós temos no conselho da igreja, mas Jesus, ele oferece um teste que é universal, e ele mostra assim, olha, se você receber essa criança, você
recebe a mim. Se essa criança, ela for recebida no meio de vocês, vocês receberam a mim. Então, Jesus Cristo, ele amplia os 100 status, e ele coloca todo status grandioso nessa pessoa que não tem nada para oferecer. Porque se a gente recebe essa pessoa desprezada, que não é nada, que não tem nada para oferecer, que não vai acrescentar nada na gente, mas a gente recebe ela, nós estamos recebendo quem? Aquela pessoa? Nós estamos recebendo o Rei que dizemos adorar todo domingo à noite. Nós estaremos recebendo o próprio Rei que se encarnou. Agora, não só o próprio Rei, mas o Deus Todo-Poderoso. Você recebe ao Deus que me enviou. Não só se você botar no centro essa pessoa, isso não é suficiente, mas é se você abraçar, é se você se relacionar, é se você fizer como você faz comigo, você está olhando para mim ali. E isso, meus irmãos, faz a gente pensar a primeira coisa: como é que nós temos recebido as pessoas na nossa igreja? Será que a gente tem recebido com essa enorme motivação? Visitantes na nossa igreja, eles são recebidos por causa dessa motivação, é isso que passa em nossos corações. Nós pensamos que estaremos acolhendo o próprio Rei Jesus ao dar importância para aquela pessoa. Outra questão é quem nós temos desprezado no seio da nossa igreja, que a gente acha que não é nada demais, é ele ali e eu aqui, né? A gente vê aquele ditado popular: olha, eu perdoei, mas é ele lá e eu aqui, entendeu? Mas Jesus Cristo, ele mostra diferente, ele diz: olha, abraça essa pessoa, anda com essa pessoa, e em vez de você ser o centro, coloca essa pessoa no centro, porque se você fizer isso, você entendeu completamente o relacionamento que você tem comigo. Porque se você receber a essa pessoa, é o princípio da representação. Se você receber essa pessoa, você não está recebendo aquele nome, você não está recebendo Claudino, você não está recebendo Enzo, você não está recebendo Isabelle, você está recebendo o Rei Jesus. É o Rei Jesus que nós estamos recebendo, porque no reino, Jesus Cristo, ele faz totalmente diferente de todos os reinados e reis que existem. Ele coloca os seus súditos como maiores do que ele, e que ele coloca como centro de todas as coisas. Se você tocar no súdito do rei, você está tocando no Rei Jesus. E não é assim, meus irmãos. Não somos o corpo de Cristo. Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja, e ele colocou o seu corpo visível aqui na terra. E nós temos que fazer esses ajustes em nossos padrões. Vamos ver alguns ajustes que nós podemos corrigir diante do que vimos aqui hoje. E o primeiro ajuste que eu queria falar, reorientado pela cruz, é o seguinte: será que você é aquela pessoa que vive medindo o seu valor por números? Pela planilha, pelos likes que recebe no Instagram, nas mídias sociais, pelas metas, pelo saldo que você tem na conta e o que pode oferecer? Jesus, ele expõe essa régua invisível que você tem no seu coração, assim como eu tenho no meu, e convida falando o quê? Vinde a mim, e eu vos aliviarei. E o convite é: receba-o, e teste essa nova régua que Jesus oferece, servindo por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei Todo-Poderoso. É confiar no Senhor Jesus Cristo, é cansar de você viver por valores que a sociedade apresenta,
e viver por valores eternos que o Rei Jesus oferece. Basta você ouvir o ensino resumido do próprio Rei, que pregou: arrependa-se. O Rei chegou, o reinado chegou. Se você fez essa confissão no seu coração, procure a mim, pastor dessa igreja, ou alguns presbíteros da nossa igreja, ou diáconos, para que a gente possa começar uma caminhada de fé para seguir esse rei e esse reinado totalmente diferente de todos os valores que vemos nesse mundo. O segundo ajuste de régua que nós temos que ter reorientado pela cruz é o seguinte: que Jesus, nós vimos que ele se senta, ele chama os 12, ele redefine todos os padrões que esses 12 eles pensam, e ele diz: olha, receber o pequeno é receber a Cristo, mas não é só receber a Cristo, é receber Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai, porque você fazendo isso, você vai se assemelhar a mim, que sou servo de todos. Capítulo 10 de Marcos, versículos 42 a 45, iremos ver isso. Porque o primeiro é aquele que mais desce e serve. E nós temos então que adotar isso em nossas sociedades internas. Você que é da SAF, você que é da UPA, você que é da UMP, faça isso. Se você é presidente, se você está em algum cargo dessas sociedades, Deus, ele te chama para servir mais do que os outros. Você vai renunciar mais. Você vai estar menos em casa. Muitas vezes você vai chegar do seu trabalho e você já vai estar em outro canto servindo. Você quer ser presbítero, você quer ser pastor da igreja, você vai ter menos tempo com sua família. Você vai ter momentos menores de sono. Essa é a renúncia que o rei ele exige, quanto maior vai sendo o cargo na igreja. O terceiro reajuste de régua que eu quero dizer para os irmãos, que é reorientado pela cruz, é o seguinte: quando a régua sai do status e vai para o serviço, por causa do nome de Jesus, a disputa por topo desaparece, não existe. E o corpo de Cristo, ele vai crescer, porque a gente vai, meu Deus, que bom que essa pessoa está ali, porque eu não consigo servir que nem aquela pessoa está ali, glória a Deus, que eu vejo que essa pessoa, ela serve muito e ela tem que estar ali. Inclusive, eu vi com os diáconos e para os irmãos entenderem como é crucial cada ofício da igreja, e aí eu quero fazer essa ênfase no diaconato, por quê? Porque a palavra diácono aparece aqui, que é a palavra para servo de todos, serviço. Então, quem é crente no Senhor Jesus Cristo é um diácono de Deus. E o que é que a gente olha por esse padrão aqui? Rapaz, se todo crente é assim, como o texto está falando, como os diáconos que são oficiais da igreja devem ser? Eles têm que servir bastante. Porque quando cessa essa disputa por topo, mas todos querem servir na igreja e doarem as suas vidas para serviço, aí sim, nós iremos estar com reajuste na cruz, iremos estar muito felizes de dar aquele cargo para aquela pessoa em apenas reconhecimento. Na igreja é assim, não é o cargo que transforma a pessoa, mas é o evangelho que transforma a pessoa, e por causa do evangelho, as pessoas servem. Meus irmãos, não esperem de mim que eu vá convocar ninguém para servir em nenhum canto nessa igreja. Não esperem de mim isso. Porque se eu convocar os irmãos para servirem, o pastor está convocando, eu gosto muito do pastor, eu vou servir porque o pastor disse. Você está vendo como nenhuma vez passou pela obra de salvação? O seu entendimento e o meu entendimento e o grande motivador do meu coração e do seu coração deve ser: eu vou servir porque o meu rei serviu, o meu rei morreu
E eu quero honrar o seu nome, assim como ele me honra em dar a sua vida para resgate. Eu quero acabar disputas e invejas na igreja por causa de cargos. E aí nós iremos fortalecer a unidade da nossa igreja. Finalmente, o último reajuste que eu queria falar com essa régua reorientada para a cruz é a seguinte: entregue a Jesus, meu irmão e minha irmã, a sua régua invisível, mas que você sabe que você tem. Que régua é essa? Régua de comparação, régua de medir os outros, régua de fazer o seu teste, de não fazer o teste de Jesus. Troque essa régua pelo seu servir a vida inteira. É o que Paulo ele diz. Paulo ele fala em Romanos capítulo 1, versículo 9, a minha vida é um serviço a Deus no Evangelho, no meu espírito. E essa palavra para serviço é culto. A nossa vida, quando ela redunda em serviço e não em medições segundo os nossos padrões, é porque a nossa vida está em culto a Deus. Nós estamos orientados e reajustados com a régua que o próprio Cristo estabeleceu e não com o que os nossos corações estabelecem, e querendo que os irmãos sirvam. Eu estou preocupado com o meu servir. Sabe por quê, meus irmãos? Você tem que se preocupar com o seu servir, eu tenho que me preocupar com o meu servir. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Sabe como é que vai ser a recompensa? Está lá escrito, só ler. A recompensa, ela não vai ser pela quantidade de trabalho, pela quantidade de resultado que você dá na igreja. Pode ser que você na igreja seja a pessoa que fez mais atas na igreja. Pode ser que na igreja você seja a pessoa que mais tenha cargos na igreja. Pode ser que na igreja você seja a pessoa que mais veio nas EBDs. Pode ser que na igreja você seja a pessoa que mais veio nos cultos à noite, e não faltou nenhum. Pode ser várias coisas. Mas Jesus Cristo, ele diz assim, que a recompensa celestial, ela vai vir para aqueles que estão labutando, aquelas pessoas que estão servindo, aquelas pessoas que estão renunciando, independentemente do resultado e do crescimento, porque eu, o Senhor Jesus, que dou o crescimento, esses serão recompensados por mim, se colocarem o seu serviço no fundamento que é Cristo, se servirem por causa de Cristo. Nós temos que colocar a nossa régua invisível que medimos os outros em nós, e saber se nós estamos renunciando e correspondendo ao Rei que se humilhou e serviu e deu sua vida para resgate de muitos. Quem é o maior no seu grupo? Quando você mediu o seu valor por cargo, por salário ou por likes, hoje em casa nós vemos que Jesus, em casa, no templo e na igreja, nós vemos que Jesus encostou essa régua invisível, dura, nos nossos corações, na cruz. Ele sentou, ele chamou, ele pôs uma criança no meio, ele abraçou essa criança, mas ele não matou a nossa ambição. Ele converteu as nossas ambições e nossos desejos. No reino, primeiro é quem escolhe o último lugar e serve. O teste é simples. Você quer ver se aquela igreja é grande mesmo? Como é que essa igreja recebe o pequeno por causa do nome de Jesus Cristo? Se você ainda não crê, o Rei Servo desceu por você e por mim ao último lugar, ao lugar mais desonroso. Ele deu a sua vida. Se você se arrepende dos seus pecados, receba-o. Diga: Jesus, arrependo-me dos meus pecados e confio inteiramente na sua cruz. Me guia, Senhor. Se você já crê,
entregue a sua régua, desça um degrau, assuma um serviço. Quem será a criança que está por aí, talvez na igreja, para você colocar no meio? Ore, viva a semana no caminho da cruz para a redefinição dos seus conceitos, assim como eu tenho que viver também. Fechemos nossos olhos, vamos orar ao Rei Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra, Deus. Queremos agradecer porque o Senhor a si mesmo se humilhou, o Senhor tomou uma forma de esvaziamento total. O Senhor, que é o Rei Todo-Poderoso, o Eterno, vive no alto e sublime trono, desceu à terra, a sua própria criação, habitou num corpo que está em degeneração e corrupção, e não só isso, foi morto por criminosos, por bandidos, por pessoas pecadoras, para que o Senhor tivesse ocupado o último lugar, sem nenhuma vantagem. O Senhor fez isso. O Senhor não tem nenhum benefício por fazer isso, mas nós temos todos os benefícios de recebermos a redefinição dos nossos conceitos por esse caminho da cruz que o Senhor trilhou. Pedimos a Ti, Deus, que os nossos conceitos, as nossas consciências se amoldem ao padrão da cruz que o Senhor deixou para nós. Redefine nossas ambições e desejos dos nossos corações, o nosso senso de grandeza e principalmente o teste que temos verificado se uma igreja ela tem saúde espiritual ou não. Que nós possamos nos exemplificar no ensino do Rei e Senhor dos Senhores, que Ele não só materializa o ensino e torna evidente e torna esse amor palpável, mas Ele também pedagogicamente nos orienta através da sua palavra e nos diz hoje para descermos cada vez mais, servirmos cada vez mais e renunciarmos cada vez mais, porque não estamos perto do padrão da cruz. Senhor, pelo poder da ressurreição dos mortos, pelo poder do Evangelho que salva todo aquele que crê, nós pedimos a apropriação desse poder para que possamos seguir esse caminho doloroso e difícil da cruz. Concede isso à nossa igreja e à membresia da nossa igreja, em nome de Jesus, que eu te peço. Amém.